Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMEP. E na aula de hoje eu tenho aqui uma questão da segunda fase da prova nível 2 referente ao oitavo e nono ano. Então vamos ver aqui essa questão, como que ela é? Olha só, a questão ela começa falando o seguinte: a figura mostra o tabuleiro de um jogo em que o participante começa na casa 0, essa casa 0 aqui, tranquilo. Em cada jogada ele lança um dado com faces numeradas de 1 a 6 e anda o número de casas indicados pelo dado. Quando, em uma jogada, ele termina em uma das casas especiais em amarelo, ele vai imediatamente para a casa apontada pela seta, né? Então, ó, por exemplo, se ele cai no 5, ele vai para o 13. Se ele cai no 19, ele vai para o 12. Se ele cai para o 11, ele vai para o 3. Por exemplo, se na primeira jogada o participante obtém um 5, ele vai para a casa 13. Então, bem tranquilo aqui esse comando, certinho? Vamos ver aqui nessas instruções, vamos ver o que a gente tem no item A. E no item A, temos o seguinte: se em suas 3 primeiras jogadas o participante obtiver 6, 5 e 2, em que casa ele vai parar? Olha só, se na primeira jogada ele coloca 6, ele vai cair aqui na casa 6. Se depois ele tira 5, 6 mais 5 é 11, ele cai na casa amarela. E na casa amarela ele volta para a casa 3, certinho? E depois, né, ele tira 2. Se ele tirou 2, ele vai para a casa 5. E na casa 5 ele parou na casa 13. Então, certamente esse participante ele vai parar na casa 13. E aí a gente pode colocar todo esse diagrama, né, escrevendo para justificar melhor e fundamentar a nossa resposta da seguinte maneira: colocando os caminhos, né? A gente pode dizer que de acordo com as pontuações do dado, escrever, né? De acordo com as pontuações do dado, número 6, aí coloca casa 6. E aí você vai fazendo esse caminho. Tirou 5, vai para 11. E da 11 vai para 3. E depois que ele tirou 2, ele vai para 5. E da 5 ele vai para a casa 13. E aí vai estar justificado a sua resposta. Tranquilo? Vamos ver aqui o item B. Olha só. Descreva uma maneira de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. Então, olha só, vamos tentar logo utilizando os maiores valores possíveis para chegar à casa 25. Então, olha só, é interessante na primeira jogada ele tirar logo o número 5, porque aí ele vai para a casa 13, né? É melhor do que tirar o número 6. Então, vou colocar aqui que na primeira jogada ele tirou 5. E lembrando que ele foi para a casa 13. Da casa 13, é interessante para ele, se for jogar o maior número possível, né, ele não tirar 6, porque se ele tirar 6, 13 mais 6 é 19, e se ele cair na casa 19, ele volta para a casa 12. Então é melhor, nessa jogada, ele tirar 5 e cair na casa 18. Né? Ele tira 5 e vai para a casa 18. E a partir da casa 18, a gente pode ver quantas casas ele precisa, certo? Para ele chegar até a casa 25. Então, de 18 para 25, a gente tem que... é um total de 7 pontos, não é isso? De 18 para 25 é um total de 7 pontos. E para tirar 7 pontos, a gente pode ter várias possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, 6 e 1 vai fazer ele cair na casa 25. Ou pode ser 5 e 2, né? Pode ser 4 e 3, né? Tem que tomar cuidado, só que ele não pode tirar 1, né? Porque senão ele cai na casa 19. Então, fora isso, essa aqui é uma das possibilidades, como ele pediu só uma. Né? E aí, se você ver, né? Vou colocar aqui só a fins mesmo de resolução, que são outras possibilidades possíveis, né, para as jogadas aqui, né? Não pode ser casa 1, porque, como eu falei, se for casa 1 e ele está na 18, ele vai cair aqui na casa 19 e da 19 ele vai acabar voltando para a casa 12 e aí ele não vai conseguir alcançar os 25 pontos necessários, né, para chegar nos 25 pontos, se o máximo que ele pode jogar depois é 6. E aí a distância de 12 para 25, né, é muito maior, porque é 13 e não tem como sair 13 nesse próximo lançamento, que é um dado só. Se fossem 2 ainda não dava, porque o máximo é 6 com 6, né, e aí dá 12 não, dá 13, certinho?
Então a gente escreveu aqui uma possibilidade, que é isso que ele quer, 5, 5, 6 e 1, vai fazer o jogador chegar na casa 25 tranquilamente. Vamos ver aqui o item C. Explique por que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 rodadas. Então vamos colocar aqui. Rodada 1, rodada 2 e rodada 3. Se o objetivo é chegar na casa 25, nós vamos logo colocar os maiores valores possíveis. Lembrando que é interessante para ele primeiro tirar o número 5, porque já leva ele para a casa 13. Então vamos colocar aqui 5, que isso faz ele cair na casa 13. Vamos analisar agora as outras possibilidades para as jogadas 2 e 3. Se ele está na casa 13 e ele quer chegar na 25, a gente tentar explicar isso, olha só, a gente tem o quê? Que de 25 para 13, como a gente tinha mencionado, a distância é 12. Então, para tirar esses 12 pontos, ele precisaria, aqui na rodada 2 e na rodada 3, tirar 6 e 6, certo? Já que ele ficou na casa 13. Só que se você observar na rodada 2, se ele tirar o número 6, ele cai na casa 19, que ele estava na 13. Se ele cair na 19, ele volta para 12. E como a gente viu, da casa 12 não tem como chegar à casa 25, já que você vai precisar de 13 pontos. Então aqui a gente já pode falar que aqui nessa segunda rodada, né, a gente escreve como seria interessante as duas últimas rodadas ser 6 e 6 para alcançar 12 e sair da casa 13 para 25, você escrevendo aqui isso. A gente vê o quê? Que eu não posso ter um número 6 aqui, né? Essa segunda rodada tem que ser diferente de 6, porque se a gente jogar 6, cai na casa amarela e volta. Então o máximo aqui para mim seria 5. E aí com esse 5, se eu estou na 13, eu vou parar aqui na casa de número 18. E aí de 25 para 18, a gente não tem mais nenhum atalho lá, a gente tem aqui 15 menos 8 é 7, 1 menos 1 é 0. Precisaríamos na terceira rodada tirar o número 7. E aí, esse número 7 ele é impossível, já que o maior possível aqui é 6. E aí você pode justificar com isso, né? Já que aqui não tem como sair um número 7, que seria o valor que a gente estava precisando. Então, como que a gente poderia justificar melhor? Escrevendo que na segunda rodada, como eu preciso de 12 pontos, eu teria que tirar 6 e 6, né? Eu não posso tirar 6, porque senão caio na casa 19 e volto, e aí já não consigo chegar. Então, o maior valor possível seria o 5, né? Possível necessário. E aí, na terceira rodada, eu precisaria de um 7, já que a gente estaria aí na casa 18. E como não tem como tirar 7, como o valor máximo é 6, então fica assim justificado, porque é impossível chegar à casa 25 com apenas 3 jogadas. Entendido aí, pessoal? Essa questão ela só vai até o item C e a gente vai terminando essa questão por aqui. Espero vocês numa próxima questão e até lá. Tchau, tchau!